Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo e eu vou estar dando início aqui à nossa aula falando sobre vetores. Começando pela definição de vetor. Vetor vai ser um objeto matemático que tem duas características principais: a sua direção, que vai ser para onde ele aponta, e sua magnitude, ou seu módulo, que vai ser o tamanho do vetor. A gente representa o vetor dessa forma que estamos vendo aqui, ou seja, o vetor V, que ele aponta para a posição 3, 4 no plano cartesiano a partir da origem. Então, aqui nós podemos visualizar como seria a representação do ponto cartesiano desse vetor. Nós vamos ter no eixo x o valor 3, no eixo y 4, resultando no ponto 3, 4, e a partir da origem a gente traça esse vetor. A norma de vetor. Norma ela vai ser usada para calcular o tamanho desse vetor. E como ela é calculada? Ela pega a raiz da soma dos quadrados dos componentes do vetor. E como é que a gente chega nessa forma? A gente basicamente faz Pitágoras nesse triângulo aqui. Então, se a gente fazer Pitágoras nesse triângulo aqui, a gente vai conseguir calcular a norma desse vetor, que é justamente o que está acontecendo aqui nessa forma. A gente, a gente pega o vetor 3, 4, aplica a forma e chegamos que o comprimento desse vetor do nosso exemplo é 5. Agora falando sobre escalar. Escalar vai ser simplesmente um número real que vai servir para multiplicar os vetores. Então, por exemplo, aqui onde k, que vai ser nosso escalar, é igual a 2, se nós queremos multiplicar nosso vetor v por 2, nós vamos pegar 2 vezes 3, que é o primeiro componente, vai dar 6. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, uma representação visual dessa multiplicação seria a seguinte. Aqui está nosso vetor inicial, né? Que eu mostrei anteriormente, e duplicando ele, então nós vamos pegar ele e colocar, meio que colocar ele novamente aqui em cima, e nós vamos ter o vetor resultante, que vai ser isso tudo aqui. Então, se você perceber, os pontos, tanto x quanto y, eles são duplicados. Então, o 3 vira 6, o 4 vira 8, e aqui nós temos o vetor resultante. Produto escalar. O produto escalar ele vai medir o quanto dois vetores apontam para a mesma direção. Então, por exemplo, se nós temos o vetor U e o vetor V e queremos calcular o produto escalar entre eles, nós vamos pegar a soma do produto entre os seus respectivos componentes. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, onde U vale 1 e 2 e V vale 3 e 4, aplicando essa fórmula que eu acabei de falar, nós chegamos que o produto escalar entre esses dois vetores é 11. Mas como é que a gente consegue interpretar isso? O que é que isso significa? Significa que se o resultado do produto escalar for positivo, significa que esses vetores apontam para a mesma direção geral. Se for zero, os vetores eles são perpendiculares, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. Se for negativo, significa que os vetores eles apontam para direções opostas. Agora falando sobre geometria das equações lineares, vou começar explicando sobre a definição de uma equação linear. A equação linear, ela vai ser uma equação que vai seguir a seguinte forma que vocês estão vendo aqui na tela. Onde nós vamos ter x1, x2, x3 até xn, são, são valores de variáveis, ou seja, são incógnitas dessa equação. A1, A2 e A3 vão ser coeficientes, que são números reais, e B vai ser o número real, que é uma constante, que vai ser o resultado dessa equação. E essa equação é chamada de linear porque todos os expoentes das variáveis são 1. Isso resulta num gráfico de soluções que formam objetos retos no espaço, como pontos, retas, planos e hiperplanos. Considerando o seguinte sistema de equações lineares, que vocês estão vendo aí na tela, esses sistemas não, perdão, considerando esse sistema de equações lineares, onde nós temos duas equações com duas variáveis
ou seja, com duas dimensões, e cada equação dessa aqui, forma uma reta, beleza? Beleza. Esse sistema, ele também pode ser interpretado como um sistema de vetores, ou seja, as nossas variáveis, elas vão multiplicar um vetor formado pelo coeficiente, pelos coeficientes desse sistema de equações. Então, nós vamos ter x vezes 1 e 3 mais y vezes 2 e 4. Isso vai resultar no vetor 5, 11. E o que é que isso quer dizer? Isso não, o que é que esse sistema ele quer chegar? Ele quer saber quais são os valores de x e y que fazem uma combinação dos vetores 1, 3 e 2, 4, resultar no vetor 5, 11. Existe outra forma de representar esse sistema, que é a forma matricial, onde nós vamos ter a matriz A, que ela é composta pelos coeficientes desse sistema de equações. Então, se a gente pegar todos os coeficientes aqui, 1, 3, 4, 2, nós vamos formar essa matriz. E o vetor x, que é formado pelas variáveis que a gente tem no sistema. Isso vai resultar no vetor b. Isso vai resultar no vetor b. Então, a fórmula vai ser A, aquela matriz, vezes o vetor v, igual a b. Mas, enfim, qual vai ser o resultado qual vai ser o espaço da solução desse sistema de equação aqui? Qual vai ser a geometria desse sistema de equações? Então, para isso, a gente tem que entender primeiro o que é o espaço de soluções. O espaço de soluções vai ser o conjunto de todos os vetores que satisfazem um sistema linear. Então, por exemplo, voltando aqui para o nosso exemplo, o espaço, como é? O espaço das soluções desse sistema de equações aqui vai ser o conjunto de todas as combinações possíveis de x e y que vão satisfazer esse sistema de equação. Então, aqui, como no nosso exemplo nós estamos em D2, ou em 2D, ou seja, nós temos duas dimensões, nós vamos ter três possibilidades de soluções para o sistema. A primeira solução vai ser um ponto, ou seja, isso aqui vai acontecer quando essas duas retas elas se cruzarem em um só ponto. Ou seja, a solução desse sistema vai ser única, ou seja, vai ser só um ponto. Nós podemos ter infinitas soluções, que vai formar uma reta. Isso ocorre quando essas duas retas elas são múltiplas uma da outra. Múltiplas uma da outra, ou seja, elas representam a mesma reta. Ou pode ter nenhuma solução, que é o caso em que essas duas retas elas são paralelas entre si, ou seja, elas nunca vão se cruzar. Ou seja, não vai existir um vetor que vai satisfazer esse sistema de equação. Agora vamos partir para a solução do nosso exemplo. Olá, meu nome é Iranildo Felipe e eu vou falar um pouco sobre os tipos de soluções para sistemas lineares de três dimensões. Pronto, uma equação linear, né, que possui três variáveis, ela é representada geometricamente como um plano. Então, quando a gente pega um conjunto, quando a gente pega um sistema linear com três equações, é, a gente pode dizer que o conjunto de soluções dela pode ser interpretado geometricamente como a interseção entre os planos. Então, esses planos eles podem se interceptar em um único ponto, o que caracteriza uma solução única para esse sistema linear. Esses planos eles podem se interceptar ou em um único plano ou em uma reta, e isso vai caracterizar as soluções como infinitas nesse sistema linear. E o sistema pode não ter nenhuma solução. E geometricamente falando, isso é representado com os planos ficando paralelos uns aos outros.
Começando com a solução única, quando três planos eles se interceptam em um único ponto, a gente diz que um sistema linear ele tem uma única solução. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode ver que a gente pode, se a gente resolver esse sistema linear, a gente vai acabar chegando em x sendo 1 igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. E apenas essa coordenada, apenas x sendo igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3, vai resolver esse sistema linear. E mais, e mais nenhum ponto, mais nenhuma coordenada vai ser capaz de solucionar esse sistema de equações. Geometricamente falando, né, a gente pode ver a representação desse sistema aqui e a gente pode ver que tem essa representação possui três planos e tem um xizinho aqui. Esse xizinho ele representa o ponto, né, onde esse sistema ele se soluciona. Então aqui está x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Pronto, falando agora de infinitas soluções, né? Falando do primeiro caso, que é quando os três planos eles acabam se coincidindo em um único plano. Então, a gente tem esse exemplo aqui. A gente pode perceber que as duas últimas equações, elas na verdade são múltiplas da primeira equação. Então, a segunda equação ela é múltipla de 2 da primeira equação e a terceira equação ela é múltipla de menos um da primeira equação. Isso aqui, isso aqui a gente acaba tendo que precisando apenas resolver a primeira equação, né? É, já que a segunda e a terceira elas acabam sendo muito redundantes na verdade, não muito. Então, isso significa que para todo x, para todo y e para todo z dessa primeira equação, a gente consegue satisfazer, solucionar a primeira e a segunda e a terceira equação, perdão. E aí, isso significa que tipo, nós temos todo um conjunto de soluções para esse sistema linear, certo? E aí, esse conjunto ele é representado geometricamente como plano. Então, esse plano aqui, ele, ele possui todo o conjunto de soluções para esse sistema linear. Agora falando do segundo caso, onde um sistema pode ter infinitas soluções, é quando a gente tem uma reta como a solução, como o conjunto de soluções para esse sistema. Então, quando a gente tem três planos que se interceptam ao longo de uma mesma reta, o conjunto vai ser a própria reta onde esses três planos eles estão se interceptando. Então, por exemplo, né, se a gente tiver um sistema de equações onde x e y são iguais, onde temos três incógnitas, perdão, x, y, z, e x e y é igual a zero, a gente pode dizer que esse sistema ele vai ser solucionado para todo ponto em z, tal que z ele seja ele pertença, perdão, ao conjunto dos números reais. Então, a solução de um sistema de equações desse tipo, por exemplo, nesse, vai ser o próprio z, a própria reta z. E como bem sabemos, uma reta ela tem infinitos pontos. Agora, indo para o caso onde o sistema ele não tem nenhuma solução, né? É quando, como eu tinha falado anteriormente, quando os três planos eles não se interceptam de forma alguma.
Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui nesse sistema, que, que a primeira e a segunda equação, elas são idênticas, certo? Mas os resultados são diferentes. O que quer dizer que isso aqui é uma contradição. Então, isso significa que nada, absolutamente nenhum ponto no plano vai conseguir solucionar esse sistema de equações. E isso aqui é representado geometricamente com os três planos, eles ficando paralelos, né, ou perpendiculares aos... Meu Deus. Perdão. Paralelos apenas aos a eles próprios, entende? Então, eles não se tocam aqui de forma alguma. Logo, isso significa que essa equação ela não tem nenhuma solução. Meu nome é Wesley Silveira e irei apresentar a parte de multiplicação de matrizes, que é uma operação fundamental na álgebra vetorial linear. Vamos começar entendendo como a multiplicação de matrizes funciona. Ela é uma operação que combina informações das linhas da primeira matriz com as colunas da segunda matriz, e aí a gente produz uma nova matriz. Para a gente entender melhor esse processo, vamos supor que a gente tem duas matrizes, uma matriz A de dimensão m por n e uma matriz B de dimensão n por p. Aqui nesse exemplo eu coloquei uma matriz A de 2 por 3 e uma matriz B de 3 por 2. Antes da gente fazer a multiplicação, temos que entender que ela só é possível se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. E aí o resultado, se a condição for satisfeita, vai ser uma matriz C com a dimensão m por p, combinando a linha e a coluna da outra. Aqui no exemplo, a multiplicação de A e B vai resultar em uma matriz C, 2 por 2. Aqui, os quatro elementos. E como que a gente vai calcular os elementos dessa matriz multiplicada? Cada elemento do resultado vai ser o produto escalar de uma linha da primeira matriz e uma coluna da segunda matriz. E para calcular o elemento da linha I e da coluna J de C, a gente vai pegar a linha I da matriz de A e a coluna J da matriz de B. A gente vai fazer o produto dos elementos correspondentes e no final a gente soma. Iniciamos o processo de multiplicação com a primeira linha e a primeira coluna de B. Para a gente pegar o primeiro elemento de C, que vai ficar aqui, o C1, 1, a gente vai pegar a primeira linha de A e multiplicar pelos elementos de B. Aqui, multiplicando 1 por 7, 2 por 9 e 3 por 11, e depois somando, a gente vai ter o C11, 1, primeiro elemento. Para o segundo elemento, a gente vai fazer o mesmo processo, só que com a segunda coluna de B. E aí a gente vai ter 58 e 64. Depois, para a segunda linha de A, a gente repete o mesmo processo, com as duas colunas de B. Com isso, a gente consegue fechar toda a matriz, e é assim que a gente faz essa multiplicação. Agora, indo para as propriedades da multiplicação de matrizes, a gente começa com a associatividade. Se a gente supor que temos três matrizes, A, B e C, e a gente multiplicar A por B e depois multiplicar por C, vai dar esse resultado, 81, 109, 116 e 156. Se a gente fizer o processo inverso e começar por B vezes C, e depois multiplicar por A, a gente vai ter o mesmo resultado. Isso acontece porque, no fundo, a multiplicação de matrizes ela é baseada em somas e multiplicações escalares. Elas são associativas por natureza. Então, mesmo se a gente agrupar primeiro A e B e depois multiplicar por C, ou fizer o contrário, multiplicando B e C e depois por A, o resultado final vai dar no mesmo, porque a gente está meio que reorganizando as somas e os produtos de escalares. Agora, indo para a distributividade, se a gente fizer a soma de B mais C e depois multiplicar com A, a gente vai ter esse resultado, 8, 7, menos 2 e menos 3. No entanto, quando a gente multiplica A vezes B e A vezes C e soma no final, vai estar dando o mesmo resultado. Isso porque a multiplicação de matrizes ela é distributiva. Isso vale porque quando a gente soma as matrizes B e C antes da multiplicação, a gente está somando elemento a elemento. Então, quando a gente fizer A vezes B mais C, cada elemento da linha de A vai ser multiplicado pela soma dos elementos da coluna de B e C. E como a multiplicação escalar distribui a soma, isso também se reflete na multiplicação de matrizes. Outra propriedade é o elemento neutro da multiplicação. Na multiplicação comum, quando a gente multiplica qualquer número por 1, dá ele mesmo. No caso das multiplicações de matrizes, a gente tem a matriz identidade. E sempre que a gente multiplicar qualquer matriz por essa identidade, vai estar dando o mesmo resultado original. Aqui a gente multiplicar por identidade da A e identidade por A também da A.
Agora, indo para a próxima propriedade, a multiplicação de matrizes ela não é comutativa, então a ordem realmente importa. A vezes B é diferente de B vezes A. Aqui a gente tem uma multiplicação de A vezes B, que dá um resultado de 3, 4, menos 1 e menos 2, e a de B vezes A, que dá menos 2, menos 4, 1 e 3. Isso acontece porque o processo de multiplicação depende da relação entre as linhas de A e as colunas de B. E quando a gente tenta inverter essa ordem, as dimensões às vezes nem permitem, por causa daquela restrição de linhas e colunas. E mesmo quando permitem, as linhas e as colunas envolvidas elas são diferentes. Então esses produtos e essas somas vão gerar resultados completamente diferentes, como a gente está vendo aqui. Tem algumas exceções, que A vezes B é igual a B vezes A, como quando a gente usa a matriz de identidade aqui, ou matrizes diagonais, que por construção elas são simétricas em relação às operações envolvidas, mas na maioria dos casos a ordem da multiplicação vai fazer toda a diferença. Oi, meu nome é Luísa Trigueiro e eu vou complementar o assunto de multiplicação de matrizes, trazendo alguns pontos novos e aprofundando a questão dos vetores. Bom, agora que nós conseguimos entender, né, como a multiplicação de matrizes funciona de um ponto de vista mais estrutural e com suas propriedades também, vamos explorar suas aplicações práticas. Então, o foco aqui vai ser em como nós usamos essa operação para compor transformações lineares e representar vetores transformados, algo que é realmente bastante fundamental na álgebra vetorial. Bom, a multiplicação de matrizes, ela, né, como eu comentei, ela nos permite compor várias transformações lineares em sequência. Então, por exemplo, quando nós aplicamos duas ou mais transformações lineares seguidas, nós utilizamos o produto de matrizes. Então, temos esse exemplo aqui de uma matriz de rotação seguida de uma matriz de escala. Então, isso é útil justamente porque a associatividade garante que o resultado vai ser o mesmo, independente da ordem em que nós resolvemos esse exercício. Primeiro multiplicando as matrizes ou então primeiro aplicando uma matriz ao vetor. Mas lembrando que quando as dimensões das matrizes e vetores permitem e condizem com a execução dessa operação, porque justamente a multiplicação de matrizes não é algo comutativo. Então, a ordem em que nós aplicamos as transformações importa. A associatividade, ela é permitida, mas não a comutatividade. Então, por exemplo, rotacionar depois de escalar um vetor pode gerar um resultado diferente de escalar e depois rotacionar. Bom, trazendo um pouco sobre rotações e escalas, eu queria trazer, né, nesse tópico, vou mostrar como duas transformações podem ser aplicadas em sequência por meio da multiplicação de matrizes. Então, nós vamos começar com esse vetor que está na tela, em que ele está no eixo X e está apontando totalmente para a direita, certo? E agora nós aplicamos essa matriz S, que dobra o valor no eixo X, aqui, e triplica o valor no eixo Y. Então, nesse momento, né, quando nós multiplicamos essa matriz com esse vetor, como o vetor está apenas no eixo X, ele se transforma e ainda continua na horizontal, mas agora com o dobro do seu comprimento, aqui. E, bom, agora nós vamos pegar esse resultado que acabamos de obter e aplicar uma rotação, uma nova operação, que vai ser aplicar essa rotação de 90 graus no sentido anti-horário, utilizando essa matriz R, que é uma matriz padrão para esse tipo de giro, né? E quando nós rotacionamos o vetor, ele passa a apontar para cima, e vai resultar nesse novo vetor que está sendo mostrado na tela. Então, ele foi girado 90 graus à esquerda, a questão da rotação. Então, esse é um ótimo exemplo de como essas transformações compostas podem ser expressas, né, como uma sequência de multiplicações. Então, em vez de pensar em duas operações separadas, a gente consegue ver tudo isso como matriz R multiplicando matriz S multiplicando o vetor. E agora, adentrando a questão de representação de sistemas, basicamente, uma das aplicações mais práticas da multiplicação de matrizes é a representação desses sistemas lineares. E em vez de escrever várias equações uma por uma, nós podemos reescrevê-las como um único produto. No caso,
A vezes X igual a B. Vamos dissertar sobre isso. Bom, aqui como um exemplo mais concreto, né, mais explícito, a matriz A, ela contém os coeficientes das equações, o vetor X representa as variáveis desconhecidas e o vetor B contém os resultados. Então, se nós olharmos com um pouquinho mais de atenção, destrinchando, cada linha da matriz A corresponde a uma equação do sistema. Então, multiplicar A por X, no caso, a matriz A pelo vetor X, isso nos dá exatamente essas três equações. Então, esse formato compacto não perde nenhuma informação e sim facilita bastante o processamento, especialmente em sistemas com diversas variáveis. Então, com isso, ao representarmos um sistema na forma matriz A vezes vetor X igual a vetor B, ganhamos uma forma muito mais vetorial, né, em si, de lidar com essas equações lineares. Olá a todos, meu nome é Giovanna Clocat e, dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre matrizes de permutação. Comecemos então pelo conceito de permutação. Permutação é uma função bijetora que reorganiza os elementos de um conjunto finito. Dado um conjunto finito com n elementos, por exemplo, o conjunto A formado por 1, 2 e 3, a permutação de A é uma bijeção sigma A para A. Isto é, sigma é uma função tal que cada elemento de A é associado a um único elemento de A. E todos os elementos de A aparecem exatamente uma vez na imagem de sigma. Assim, sigma reorganiza os elementos do conjunto sem repetições e sem omissões. Permutação é uma função bijetora que reorganiza os elementos de um conjunto finito. Então, seguindo com o nosso exemplo do nosso conjunto 1, 2 e 3, uma permutação seria a reordenação desses elementos. E o total de permutações possíveis é dado por n fatorial. Então, nesse caso, como nosso n é igual a 3, já que temos 3 elementos, então o total de permutações possíveis é 3 fatorial, ou seja, igual a 6. Uma vez entendido o que é permutação, estamos prontos para definir as chamadas matrizes de permutação. Formalmente, uma matriz de permutação P, n por n, pertencente aos reais, é uma matriz obtida a partir da matriz de identidade IN, mediante a troca de posições de suas linhas de acordo com a permutação sigma do conjunto IAN. Dizemos que P é uma matriz de permutação se e somente se cada linha e cada coluna de P contiver exatamente um único elemento igual a 1 e todos os demais elementos forem iguais a 0. Mais precisamente, existe uma permutação sigma, que é uma função bijetora de 1 a n, no conjunto 1 a n, tal que P de ij é igual a 1 se j for igual a sigma de i, e P de ij é igual a 0 caso contrário. Como é possível visualizar no exemplo que eu trouxe, temos a matriz P, no qual podemos observar que, de cara, ela é uma matriz binária formada apenas por zeros e por uns, e em cada uma das linhas, em cada uma das colunas, possuímos apenas um elemento 1. Prosseguindo, analisemos agora a aplicação das matrizes de permutação na reorganização de linhas de uma matriz. Para realizar a permutação de linhas, a matriz de permutação P pré-multiplica a matriz original A, e nessa matriz, o 1 de cada linha da matriz P indica qual linha da matriz A será movida para a matriz referente à matriz do resultado dessa permutação. A seguir, temos o exemplo que facilita a visualização do conceito de permutação de linhas em uma matriz. Seja uma matriz A composta por elementos genéricos, nosso objetivo é trocar a primeira linha com a segunda. Para isso, vamos multiplicar a nossa matriz de permutação P à esquerda da nossa matriz A. Observe que na matriz P, a primeira linha tem o número 1 na segunda coluna. Quando estamos tratando de uma permutação de linhas, precisamos observar atentamente em qual coluna o número 1 está localizado em uma determinada linha. Tenhamos bastante atenção em relação à coluna em que esse 1 está localizado. Como, nesse caso, a primeira linha da matriz P, esse 1 está localizado na segunda coluna, isso significa que a primeira linha da nova matriz será na segunda linha da matriz A. Já na segunda linha de P, o 1 está localizado na primeira coluna, indicando que a segunda linha do resultado será a primeira linha da matriz A. E a terceira linha de P mantém o 1 na mesma posição, ou seja, a terceira linha permanece inalterada. Dando continuidade agora com a permutação de colunas, a matriz original A vai pós-multiplicar a matriz de permutação P.
Ou seja, é fundamental que, na hora de multiplicarmos, colocamos a nossa matriz P à direita da matriz original A. Então, agora seguindo com o nosso exemplo, nosso objetivo agora é trocar a coluna 1 com a coluna 3. Para isso, usamos uma matriz de permutação de colunas, mas, diferente da matriz de permutação de linhas, nós vamos realizar a multiplicação à direita, certo? Então, começamos aqui com a nossa matriz identidade de ordem 3. Ela representa que cada coluna está em sua posição original. Então, vamos fazer o passo a passo de como vamos permutar esses uns de forma que a nossa matriz resultante tenha a coluna 1 agora na coluna 3 e a coluna 3 na coluna 1, certo? Na permutação de colunas, precisamos prestar bastante atenção agora na linha em que cada um está localizado. Como assim? Primeiro, vamos observar por colunas. Na coluna 1, queremos que essa coluna seja permutada para a linha 3, certo? Então, vamos observar que, inicialmente, esse 1 da primeira coluna, ele está localizado na primeira linha. Porém, eu quero que essa coluna vá para a coluna 3. Então, agora vamos alterar a linha em que esse 1 está localizado. Então, inicialmente na nossa matriz de identidade, esse 1 começa na linha 1. Então, para permutá-lo, precisamos permutá-lo de forma que ele fique na linha 3. Mesma coisa com a terceira coluna. Percebam que na terceira coluna da nossa matriz de identidade, o 1 ele está localizado na terceira linha. Porém, eu quero permutar essa coluna 369 para a coluna 1. Então, para isso, vamos permutá-los tirando da terceira linha e colocando esse 1 na primeira linha. O fato dele estar agora na primeira linha significa que ele vai para a primeira coluna após a permutação. Então, perceba, quando eu multiplico AP, temos justamente as nossas colunas permutadas. Bom, como vocês puderam ver, a permutação de matrizes é uma ferramenta extremamente poderosa na álgebra linear. Ela é fundamental em processos como a eliminação gaussiana, onde utilizamos essas permutações para reorganizar as linhas ou colunas a fim de facilitar os cálculos e evitar erros numéricos. Um exemplo prático disso é o pivoteamento parcial ou total, em que trocamos as linhas para posicionar o maior elemento possível na diagonal principal, garantindo a maior estabilidade numérica durante a resolução de problemas lineares. Além disso, as permutações desempenham um papel essencial em diversas áreas da computação, como, por exemplo, na otimização combinatória, onde as permutações elas são utilizadas em algoritmos como o algoritmo genérico, ou simulated annealing, em que soluções possíveis são exploradas através da reorganização de elementos. Também é utilizada na criptografia, especialmente em cifras como a permutação de Feistel, e também em processamento de imagens, onde elas podem ser aplicadas em operações de reordenação de pixels ou transformações de dados em blocos. Meu nome é Antônio, eu vou abordar sobre a eliminação com matrizes e as operações elementares. Inicialmente, é importante a gente entender a importância dessas operações elementares. Então, elas vão facilitar a resolução de sistemas lineares e elas também vão ser base para os métodos de eliminação de Gauss e Gauss-Jordan, pois transformam a forma do sistema. A grande vantagem dessas operações elementares é que elas preservam a equivalência do sistema linear, ou seja, embora mude a forma, mantém um conjunto de soluções inalterado. Mas também é interessante entender por que elas são válidas, porque nós podemos aplicar essas operações. Cada uma dessas operações pode ser modelada por uma multiplicação da matriz aumentada do sistema. Ou seja, é basicamente a matriz dos coeficientes junto com o vetor de termos independentes, por uma matriz invertível E. Então, a notação do que eu acabei de falar é representada por essa matriz é invertível junto com a matriz dos coeficientes junto com o vetor do termo independente. Essa multiplicação representa uma transformação linear bijetiva, ou seja, elas são sempre invertíveis. Se aplicarmos uma dessas operações elementares e depois quisermos voltarmos à forma geral, é sempre possível. Mais uma garantia também que o sistema é algebricamente equivalente ao sistema inicial. E também é importante considerar a interpretação vetorial. Cada linha de uma matriz ela pode ser vista como um vetor em Rn. Quando realizamos a operação
elementar, estamos fazendo uma combinação de vetores lineares. Como o espaço vetorial é fechado sob combinação linear, essas operações não saem do subespaço pelas linhas originais. E, como consequência, o subespaço vetorial gerado pelas linhas da matriz permanece inalterado, garantindo mais uma vez que continua representando as mesmas relações lineares entre as variáveis. Então, portanto, tanto da forma matemática quanto da forma vetorial é confirmado que essas operações elas vão fazer a alteração da forma do sistema, mas não vão alterar seu conjunto de solução. Em seguida, podemos dividir essas operações elementares em permutação de linhas, cujo faz a troca da posição de duas linhas da matriz, multiplicação de linha por escalar não nulo, que vai reescalar a equação e vai basicamente fazer a multiplicação de todos os elementos de uma linha por um número real diferente de zero, e adição de múltiplos de uma linha, que vai substituir uma linha por uma combinação linear entre ela e outra. E essas operações elas são válidas porque preservam o conjunto de solução do sistema. Cada uma pode ser representada como uma multiplicação da matriz aumentada por uma matriz elementar invertível, o que garante que o sistema resultante é algebricamente equivalente ao original. Além disso, como as linhas de uma matriz representam vetores, essas operações correspondem a combinações lineares dentro do espaço vetorial e, por isso, não alteram o subespaço gerado pelas equações. Na questão da permutação de linhas, aqui aplicamos essa notação que vai indicar que ocorreu uma permutação dessa primeira linha da matriz com a segunda. Então, na matriz original, nós conseguimos ver que essa é a linha 1 e essa é a linha 2. Porém, ao fazer essa permutação de linhas, nós trocamos a linha 1 pela linha 2 e vice-versa. Em seguida, na multiplicação de linhas, a notação indica que a primeira linha foi dobrada, ou seja, multiplicada por 2. Então, na matriz original, a primeira linha se encontra com essa numeração, já na matriz após a operação elementar, a primeira linha se encontra com essa numeração. E, por fim, a adição de múltiplo de linha. Essa notação está indicando que a segunda linha está sendo substituída por ela mesma, menos 2 vezes a linha 1. Então, a matriz original nós conseguimos visualizar a primeira linha e também a segunda linha, e que, após essa operação elementar, a configuração da segunda linha mudou da seguinte forma, dada pela notação. Logo em seguida, será visto o método de eliminação de Gauss, que utiliza todas essas operações elementares como base. Até agora, construímos uma base muito sólida. Vimos a geometria das equações lineares, entendendo o que uma solução representa visualmente. Em seguida, aprendemos sobre as operações elementares, que são as nossas ferramentas para manipular as matrizes. E, mais recentemente, vimos como as matrizes de permutação nos permitem reordenar as equações de forma elegante e eficiente, um processo conhecido como pivoteamento. Agora, vamos juntar tudo isso. Vamos usar o pivoteamento e as operações elementares em um algoritmo central da álgebra linear para, de fato, resolver os sistemas. Este é o método de Gauss. Nosso objetivo, como descrito, é transformar um sistema complexo em uma forma escalonada, um formato de escada, de onde a solução pode ser encontrada facilmente. Vamos demonstrar o método com um exemplo clássico. Considerem um sistema. Primeiro, o representamos como uma matriz aumentada. O primeiro passo é zerar a primeira coluna, ou seja, o nosso foco total está na primeira coluna. O objetivo é usar o número do topo, o nosso pivô, que é o número 1, para eliminar todos os números abaixo dele. Nosso primeiro alvo é o 2, na segunda linha. Para que ele vire zero, precisamos subtrair exatamente 2 dele. A regra é que só podemos fazer isso usando a linha do pivô. Como o nosso pivô é 1, a conta é bem simples. Vamos substituir a linha 2 pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1. A operação é: para o 3, na terceira linha, a lógica é a mesma.
Para eliminá-lo, vamos substituir a linha 3 pela linha 3 menos 3 vezes a linha 1. A operação é esta. Agora, vamos ver o resultado na matriz. Perfeito. A primeira coluna está como queríamos. O pivô 1 e os 2 zeros embaixo. Agora, vamos para o passo 2, que é zerar a segunda coluna. Agora, ignoramos a primeira linha e a primeira coluna e descemos a nossa atenção. O nosso pivô é um 1 no meio da matriz. O objetivo é usá-lo para eliminar o número abaixo dele, que é o menos 8. Para transformar o menos 8 em zero, precisamos exatamente somar 8, fazendo isso usando a linha do nosso pivô. A operação será substituir a linha 3 pela linha 3 mais 8 vezes a linha 2, ou seja, agora iremos calcular o efeito dessa operação na terceira linha, elemento por elemento. O primeiro elemento já era 0 e continua 0. O segundo elemento era o menos 8. Agora é menos 8 mais 8 vezes 1, que dá 0. Ou seja, conseguimos tornar 0. O terceiro era menos 4. Agora é menos 4 mais 8 vezes menos 3, que dá exatamente menos 28. E o termo independente era o menos 4, que agora é menos 4 mais 8 vezes menos 10, que nos dá menos 84. Agora, a nossa matriz atingiu a forma escalonada. Agora, com a forma escalonada, entramos no nosso terceiro passo, a retrosubstituição. Com a matriz simplificada, a parte mais difícil acabou. Vamos reescrever o sistema das equações. A beleza da forma escalonada é que a última linha tem uma única variável. A equação menos 28z igual a menos 84 nos diz que ela é uma simples divisão. Ou seja, é z igual a menos 84 dividido por menos 28, que dá exatamente 3. Agora temos o valor do z. Começamos a retrosubstituição. Subimos para a equação de cima, menos y igual 3z igual a menos 10. E no lugar do z, colocamos o 3, que encontramos. Ou seja, y igual a 3 vezes 3 igual a menos 10. Fazendo os cálculos, a gente consegue perceber e encontramos y igual a menos 1. Agora temos z e y. Agora só falta o x. Subindo para a primeira linha da equação, a gente vai ter x mais 2y mais z igual a 3. Substituindo os valores que já temos, x mais 2, entre parênteses, menos 1, mais 3, igual a 3. Isso se torna x menos 2 mais 3 igual a 3. Ou seja, a gente finalmente irá ter o valor do x igual a 2. Assim, a solução única do nosso sistema é o ponto 2, menos 1 e 3. Uma prática importante. O que fazer quando o elemento que deveria ser o pivô é 0? A regra é simples. Se o pivô é nulo, olhe para os elementos abaixo dele e se houver um elemento não nulo, troque a linha do pivô nulo com a linha deste elemento, por exemplo, nessa matriz. O pivô é 0. Trocamos a linha 1 com a linha 2 e a matriz fica assim agora. E a partir daqui, o processo de eliminação pode continuar normalmente. Mas durante o processo de escalonamento, o sistema pode se revelar de outras formas. Fica a pergunta: o que significa quando o processo resulta em uma linha de zeros, representando a identidade 0 igual a 0? E o que acontece quando resulta em uma contradição, como 0 igual a k, onde k é diferente de 0? A análise profunda desses casos de sistemas com infinitas ou nenhuma solução é o método complementar chamado Gauss-Jordan, que será o próximo foco. Olá, meu nome é Luiz Miguel e dando continuidade ao que Vinícius falou, eu vou comentar agora sobre o método Gauss-Jordan. Bem,
O método Gauss ele tem o objetivo de transformar a matriz aumentada em uma forma escalonada, ou seja, deixar os zeros abaixo da diagonal principal. Já no método Gauss-Jordan, ele vai além. Ele vai transformar a matriz aumentada em uma forma chamada forma identidade, em que os elementos da diagonal principal são 1 e todos os outros elementos fora da diagonal são 0. Assim, não é necessário realizar nenhum passo adicional, já que os valores das variáveis já aparecem diretamente. Agora vamos ver um exemplo de como funciona esse método Gauss-Jordan. Começando com esse exemplo, temos essa matriz aumentada. A partir daí, vamos ter o primeiro passo, que seria zerar abaixo do primeiro pivô, fazendo igualmente no método Gauss. Temos que L2 é igual a L2 menos 2 vezes L1. Assim, conseguimos zerar abaixo do primeiro pivô. Agora vamos fazer isso na linha 3. Linha 3 é igual a L3 menos L1. Assim, conseguimos zerar abaixo do pivô na linha 3. Já o passo 2 será zerar abaixo do segundo pivô, que está na posição 2, 2. E temos o cálculo L3 igual a L3 menos L2. Agora, já para o passo 3, começamos o método Gauss-Jordan, que será tornar os pivôs igual a 1 se eles não forem ainda. E nesse caso, o pivô da posição 3, 3, ele não é igual a 1 ainda. Então, vamos fazer o cálculo L3 igual a L3 dividido por 3. Já o passo 4 será zerar acima do terceiro pivô. Então, temos L2 igual a L2 mais L3. Faremos o mesmo com a linha 1. Então, temos L1 igual a L1 menos L3. E, depois disso, temos o passo 5, que será zerar acima do segundo pivô. Então, temos L1 igual a L1 menos L2. Assim, temos a solução final, que x é igual a 0, y é igual a 4 e z é igual a 2. Um detalhe muito importante é que, em contextos computacionais, o método Gauss-Jordan ele é preferido, porque ele elimina a etapa de substituição, o que permite soluções automáticas com maior precisão em grandes matrizes. Depois de aplicar qualquer um dos métodos, a forma final da matriz vai ajudar a gente a identificar qual tipo de sistema estamos resolvendo. Por isso, vamos fazer a classificação dos sistemas lineares. Chamamos de sistema possível e determinado quando ele tem uma única solução. Chamamos de sistema possível e indeterminado quando ele tem infinitas soluções. E chamamos de sistema impossível quando ele não tem solução. Para entender isso melhor, a gente pode usar a teoria de Rocher-Capelli, mas vamos ver isso mais à frente. Primeiro, vamos começar com alguns exemplos. Bem, o primeiro é um exemplo de um sistema possível e determinado, que aplicando Gauss, vemos que temos 3 variáveis, 3 equações independentes e o sistema tem uma única solução. Então, ele é sistema possível e determinado. Já para o exemplo 2, será um sistema possível e indeterminado, em que, aplicando Gauss, nós vemos que a segunda equação ela é redundante. Ela pode ter infinitas soluções. E o terceiro exemplo é um sistema impossível. Nem tem como x e y somados serem igual a 2 e 5 ao mesmo tempo, além de que, fazendo o método de Gauss, temos a contradição dizendo que 0 é igual a 3. Então, o sistema é impossível. Agora, em relação ao teorema de Rocher-Capelli, ele nos diz que a existência e o tipo de solução de sistema depende do posto da matriz dos coeficientes, chamada de A, e do posto da matriz aumentada, chamada de A asterisco. Se os dois postos forem iguais, o sistema ele é possível. Se os postos forem diferentes, ele é considerado impossível. Para ser um sistema determinado, esse valor tem que ser igual ao número de variáveis. E, para ser indeterminado, esse valor tem que ser menor que o número de variáveis. Aqui temos o primeiro caso de um sistema possível e determinado. Nele, temos um sistema de 2 equações com 2 incógnitas. Ao escalonar a matriz, conseguimos 2 linhas diferentes e válidas, então o posto é 2. E como temos 2 variáveis x e y, isso confirma que o sistema tem única solução. Agora, o segundo caso é o sistema possível e indeterminado. Vemos que os postos eles são iguais, mas o posto é menor do que o número de variáveis, o que significa que temos infinitas soluções. Já para o sistema impossível, vemos que os postos eles não são iguais.
Isso significa que, ao escalonar, aparece uma contradição, como uma linha do tipo 0 igual a 1, como você pode ver. E quando isso acontece, sabemos que não existe solução que satisfaça todas as equações ao mesmo tempo. Meu nome é Angelina e eu vou falar sobre matriz transposta. Começando aqui com a definição básica, a transposição de uma matriz ela é obtida trocando as linhas pelas colunas. O elemento da iésima linha e da jésima coluna de A, eles vão passar a ocupar a jésima linha e a iésima coluna da transposta de A. Aqui nesse exemplo, a gente pode ver uma matriz 3 por 2, que ao ser transposta, ela vai virar uma matriz 2 por 3. E baseado na explicação que eu dei, a linha 1 ela vai virar a coluna 1 e a linha 2 ela vai virar a coluna 2. E assim por diante vai acontecer se tivermos mais linhas e colunas. Falando sobre as propriedades principais, a gente pode ver aqui que a gente tem 4 principais. A primeira propriedade, ela diz que se a gente transpuser uma matriz 2 vezes, voltamos à matriz original. Ou seja, transpor, ele desfaz a transposição anterior. A gente pode ver aqui que essa matriz A, ela vai resultar nessa matriz transposta de A. E se a gente transpuser ela novamente, ela vai voltar à original. Ela vai voltar a ser a matriz A. Já na segunda propriedade, essa propriedade, ela fala que a transposta ela é uma distributiva sobre a soma. Isso é útil quando a gente está lidando com expressões maiores, que aí a gente pode aplicar a transposta separadamente em cada termo. A gente observa aqui que esse resultado ele não se altera se a gente fizer primeiro a soma das matrizes e depois a gente fizer a transposta, ou se a gente fizer primeiro a transposta separadamente para depois a gente fazer a soma das matrizes. Na terceira propriedade, a gente pode ver que dá o mesmo resultado quando a gente multiplica o produto escalar pela matriz antes da transposição. E também vai dar o mesmo resultado depois da transposição. Isso é muito útil, pois ele facilita questões de simplificações. Passando para a quarta e última propriedade principal, a gente tem aqui a multiplicação de matrizes com transposta. Essa é uma das propriedades mais importantes, porque quando a gente transpõe um produto de duas matrizes, a ordem ela inverte e a gente vê que o resultado final ele vai continuar o mesmo. A gente vai observar agora um exemplo aqui, e nesse exemplo a gente pode ver que se a gente fizer a multiplicação de A e B, dá o mesmo resultado de quando a gente faz a multiplicação da transposta de B e da transposta de A. Agora que a gente já conhece transposição, a gente pode entender melhor o que é uma matriz simétrica. Uma matriz ela é simétrica quando ela é igual à sua própria transposta. Isso só acontece com matrizes quadradas, porque ela precisa ter uma certa simetria. A gente pode ver também que a transposta da coluna 1, 2 e 5 e a coluna 2, 5 e 3, ele vai dar a mesma matriz quando a gente transpostar ela. Isso vai dar uma matriz simétrica. Mesmo que A ele não seja simétrico nem quadrado, o produto da transposta de A ele gera sempre uma matriz simétrica. Olá, me chamo Maria Letícia e hoje eu vou introduzir a vocês o conceito de matriz inversa. Antes de tudo, vamos entender o que é a inversa de uma matriz. Uma matriz A com elementos reais é chamada de invertível ou não singular, quando existe uma outra matriz, que chamamos de A elevado a menos 1, que consegue anular o efeito dessa matriz A numa multiplicação. Ou seja, se multiplicarmos A pela sua inversa ou A inversa por A, o resultado será sempre a matriz identidade. E esse tipo de matriz é muito importante porque ela permite resolver sistemas lineares de forma direta, entre outras aplicações. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma matriz A e da sua inversa, e ao multiplicarmos elas duas, independente da ordem, o resultado vai ser a matriz identidade.
que é essa a diagonal principal é composta por uns e o resto são zeros. Agora que vimos a definição, é importante entender quando uma matriz pode ser invertida. Para uma matriz ser invertível, 4 condições precisam ser atendidas. A primeira delas é que ela precisa ser uma matriz quadrada, ou seja, ter o mesmo número de linhas e colunas. Isso é necessário porque só assim é possível existir uma matriz em identidade. A segunda condição é que o determinante dessa matriz não pode ser igual a zero. Um determinante igual a zero indica que a matriz é singular e não possui uma inversa. A terceira condição é que o posto dessa matriz, que representa o número de linhas ou colunas linearmente independentes, deve ser igual à ordem da matriz. Isso significa que todas as linhas ou colunas carregam informações únicas, sem repetições ou dependências. E por fim, a quarta condição é que o sistema AX igual a B precisa ter uma única solução para todo e qualquer vetor B. Isso significa que não importa o valor do vetor B, sempre vai existir uma única resposta para x que resolva essa equação. Para calcularmos a inversa de uma matriz, existem dois métodos que eu vou ensinar para vocês agora. Para matrizes 2 por 2, existe uma fórmula prática, que é essa que diz que se você tem uma matriz A, B, C e D, e o determinante dessa matriz é diferente de zero, a inversa dela vai ser igual a 1 sobre A vezes D menos B vezes C, que é o cálculo da determinante, multiplicado por D menos B menos C A. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês dessa matriz A. Ao calcularmos o determinante dessa matriz, vemos que ele é igual a 5, que é diferente de zero, então podemos aplicar a fórmula aqui para descobrir a inversa dessa matriz A. E ao aplicarmos essa matriz na fórmula, vimos que a sua inversa é igual a esta matriz A elevado a menos 1. Para matrizes maiores, utilizamos o método de Gauss-Jordan, montando uma matriz aumentada, onde o lado esquerdo dessa matriz vai ser a matriz original e o lado direito a matriz identidade. E, ao aplicarmos operações nas linhas para transformar o lado esquerdo na matriz identidade, no lado direito nos sobrará a matriz inversa. Eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês. E agora que já temos a matriz aumentada, vamos pegar o nosso primeiro pivô, que vai ser esse da posição na primeira coluna da primeira linha, que é o número 2, e vamos transformá-lo em 1. Para fazermos isso, podemos dividir toda esta primeira linha por 2, ou multiplicar ela por 1 sobre 2. É importante lembrar que, para fazer essas alterações em um elemento, temos que aplicar a mesma operação em toda a sua linha. Ao fazermos isso, temos o nosso primeiro pivô, o número 1. E o nosso objetivo vai ser zerar os elementos que estão abaixo dele. Para fazermos isso, podemos multiplicar essa primeira linha por 1, pegar a segunda linha e somar esta primeira linha. Assim, este elemento menos 1 que estava abaixo do nosso primeiro pivô foi zerado. Como o elemento que está abaixo dele já é zero, não precisamos fazer nenhuma operação. E partimos para o nosso segundo pivô, que está na posição 2 por 2, que é este 2,5. Para transformarmos ele no número 1, podemos dividir toda esta linha 2 por 2,5 ou multiplicarmos ela por 1 sobre 2,5, que dá na mesma coisa, né? Ao fazermos isso, transformamos o nosso segundo pivô no número 1. E o nosso objetivo agora será zerar os valores que estão acima dele e o que está abaixo dele. Para fazermos isso, podemos pegar a segunda linha, multiplicá-la por meio, e pegar a primeira linha e subtrair por essa multiplicação da segunda linha. E na terceira linha, podemos pegar a terceira linha e subtrair pela segunda linha. Assim, zeramos tanto o valor de cima quanto o valor de baixo e partimos para o nosso terceiro pivô, que está na posição da terceira coluna na terceira linha, que é o 0,8. Para transformarmos ele em 1, podemos dividir toda a sua linha por 0,8 ou multiplicarmos
por 1 sobre 0,8. Assim, transformamos o nosso terceiro pivô no número 1 e o nosso objetivo agora será, por fim, zerar os valores que estão acima dele. Para fazermos isso, podemos pegar a terceira linha, multiplicá-la por 0,4 e pegar a primeira linha e subtrair por essa multiplicação. Assim, zeraremos o 0,4 da primeira linha na terceira coluna. E para zerar a segunda linha na terceira coluna, podemos pegar a terceira linha e multiplicar por 2,2 e pegar a segunda linha e subtrair por essa multiplicação. Assim, zeramos todos os valores acima do nosso terceiro pivô e obtemos do lado esquerdo da matriz aumentada a matriz identidade. E essa matriz que obtemos do lado direito é a inversa da nossa matriz inicial. Agora que já aprendemos a calcular a inversa da matriz, eu apresento para vocês algumas propriedades da matriz inversa. A primeira delas é que o inverso do inverso é a matriz original. Como exemplo, eu trouxe essa matriz A e a inversa dela. E ao inverter a inversa dela, chegamos na matriz original. A segunda propriedade é esta, que a inversa do produto de A e B é igual ao produto da inversa de B e A. Nessa propriedade é importante perceber que a ordem deles está diferente, pois do lado esquerdo da igualdade dessa propriedade temos o produto de A com B e a inversa deles dois. E do lado direito vemos que é a inversa de B vezes a inversa de A. Como exemplos temos essas matrizes A e B. Vamos pegar elas duas e realizar o produto delas, que temos como resultado essa matriz que está no final do lado direito, que é 5, 6, 4 e 4, e invertemos ela com a fórmula da matriz 2 por 2, obtendo esta matriz. Agora vamos fazer o cálculo que está do lado direito da igualdade da propriedade, que é pegar a inversa da matriz A e a inversa da matriz B e realizar o produto entre essas duas inversas. Importante lembrar que tem que estar primeiro a inversa de B multiplicado pela inversa de A. E como resultado, obtemos o mesmo resultado do primeiro cálculo que fizemos do lado esquerdo da igualdade da propriedade. Assim, confirmamos que essa propriedade é verdadeira. A próxima propriedade que temos é que a inversa da transposta é igual à transposta da inversa. Eu trouxe como exemplo essa matriz A e vamos fazer primeiro o que está do lado direito da igualdade da propriedade. Vamos pegar essa matriz A e invertê-la. Depois de invertê-la, vamos obter a transposta dessa inversa, que foi este que temos como resultado essa matriz que está aqui. Agora, vamos pegar a transposta de A e invertê-la, obtendo a inversa da transposta. E vimos que o resultado dos dois cálculos é a mesma matriz. Assim, se você quiser saber o inverso da transposta de A e você já souber o inverso de A, você pode só pegar esse inverso de A e transpor ele. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa apresentação. Agradecemos a atenção de todos. Espero muito que nossa aula tenha ajudado em algo e ficamos por aqui. Até logo!